Eu, com esse negócio, me meti numa camisa de 11 varas. Vou te falar, camisa de 11 varas. É camisa de força. Ah, tá. É, porque falar depois desse povo todo é difícil, não tem o que falar mais. Mas eu anotei algumas coisinhas assim, tá aparecendo isso aqui, eu anotei tempestade, aquela tempestade mental, sabe? Uma loucura. Mas eu quero reforçar uma coisa que a companheira Marcos colocou, que na verdade o Brasil não fala português, nós não falamos português, nós falamos uma língua brasileira, que tem um tronco português. Então, na verdade, a gente tem o que a gente fala aqui é a união de 3 línguas, ou de 3 línguas, não, de 300 línguas, que é as línguas indígenas, as línguas urbanas, né, dos africanos que vem Banto, Nagôs, que vem para cá, e o português, que se o pessoal sabe, lembra da história, em São Vicente foi preciso uma lei para o povo parar de falar o Nhangatu. Ninguém falava português, era só aquela língua lá. Eles tinham uma lei, como aconteceu depois, no século XX, com outras línguas, sem falar com o Sul, é pior ainda tem as línguas do leste europeu que veio para cá. O japonês, outras. Bom, essa é uma questão colocada. Agora, o que me, na fala do grupo que trabalha o racismo estrutural, 2 coisas me deixaram meio, uma coisa me deixou assim no ar, que foi a questão de trabalhar a classe, quando o texto fala de classe. E aí eu fiquei em dúvida. A definição que ele dá de classe é uma definição marxista ou weberiana? Porque ele trabalha, pelo que eu senti, ele trabalha com definindo classe a partir do consumo. Isso é Weber, isso não é Marx. Eu fui ver na bibliografia, ele não coloca Weber, mas ele fala de consumo para definir classe. Isso fica confuso, bastante confuso. E outra coisa que nessa questão, nesse mesmo texto, e acho que em todos os outros textos perpassa isso, é a questão do Estado. O Estado está sendo definido como uma entidade que tem vida própria sobre a sociedade. Ela está, pelo que eu sinto assim, fala do Estado como uma entidade que está aqui, a sociedade está aqui, a sociedade racista aqui, o Estado aqui em cima que organiza. Mas quem é esse Estado? Como é que ele se organiza? A partir do quê? Como é que funciona esse Estado? Isso eu acho que é um problema sério, que eu acho que é da nossa sociedade, do povo, do senso comum, do povo que está lá fora, que não participa das discussões, eles estão com o mesmo problema. Não conseguem definir o que é Estado. Acho que é uma ação que a gente precisava fazer essa definição política, sociológica do que é Estado, para poder dar ação, mudar alguma coisa. E, bom, outra coisa também que eu venho de um grupo que é bakhtiniano. Bakhtin trabalha com a ideia da linguagem, ele é linguista, né? E ele tem uma frasezinha que diz assim, a identidade é uma armadilha. Que a identidade é uma armadilha. Quando eu me prendo a uma identidade, eu me prendi a uma armadilha. Vocês estão me entendendo, né? Eu me prendo na verdade, quem é que me dá a identidade? É eu que defino a minha identidade? É o outro que me define. Só que não tem um outro, tem outros. Dependendo do lugar que eu estou, qual é o meu outro, eu vou ter diversas identidades, não tem uma só. Eu acho que essa questão da identidade é problemático. Eu fico meio assim, confuso quando falo identidade, eu confundo, fico confuso. E por último, a questão da linguagem.
A nossa arma realmente é a linguagem. Alguém falou que a linguagem é um instrumento de dominação. Também é, mas é principalmente um instrumento de libertação. Se a gente compreender o que acontece, ter a condição de ler a realidade, e a gente entende essa linguagem nos liberta. Ela vai nos libertar. Se eu compreendo o que é Estado, se eu compreendo o que é Estado, essa compreensão me liberta, e eu vou explicar o que é Estado através da linguagem, das estruturas linguísticas, das estruturas da linguagem. E por aí afora. Eu até fiz aqui só para terminar, fiz uma comparação entre nossa sociedade hoje e o povo judeu no Egito. Quem conhece a Bíblia sabe, né? O povo judeu no Egito viveu durante algumas centenas de anos no cativeiro, mas estava muito bom para eles. Eles não se rebelaram. Mas chegou um momento que as pragas do Egito chegou lá, fez aquela confusão toda, os judeus se rebelaram e saíram do Egito. Nós passamos 13 anos, 14 anos bem da vida, só consumindo, e não fizemos nada. Não nos libertamos. Agora vem a praga do Egito para a gente poder se rebelar e sair do marasmo.